Boa noite, turma. Boa noite, professor. O meu nome é Sofia. Nós somos o grupo 1 e ficamos responsáveis por apresentar sobre a teoria da asserção como critério para definição de competência jurisdicional. Nosso grupo é formado por Alexandre Dantas, Amanda Dias, Diego Campos, Franciclécio Nascimento, José Ramos, Letícia Borja, Lucas Ferreira, Milena Claudina, Olívia Fernandes e eu, Sofia Tavares. Ao longo dos slides, ao longo da nossa apresentação, vocês vão conseguir perceber nos slides vários QR Codes, e eles apontam para resumos interativos e para mapas mentais sobre o assunto que a gente está apresentando. Então, se vocês puderem, ao longo da apresentação, irem colocando, apontando a câmera do celular para esses QR Codes, vocês vão ser direcionados para esses quadros e vão poder ter contato maior com esse assunto que a gente tá falando. Então, para iniciar, a gente vai fazer uma pequena introdução com o contexto em que se inseriu a teoria da acessão, que é justamente dentro do contexto da teoria eclética. Então, o que é que diz a teoria eclética de Liebman? Ela traz uma divisão entre o direito de ação e o direito material, no sentido de que são coisas distintas, mas que se relacionam através das condições da ação, no caso, legitimidade de parte e interesse de agir. Para o Liebman, para a teoria eclética, o magistrado, diante do caso concreto que é posto sob sua jurisdição, ele faz um juízo dúplice. Primeiramente, ele analisa o direito de ação, ele analisa o preenchimento das condições para a ação, no caso, como eu falei, interesse e legitimidade, e depois de verificado o direito de ação, ele parte para a análise do direito material. Ele verifica a existência do direito que é pretendido, que é alegado pela parte. E isso ele faz na sentença, ao final do processo, isso para a teoria eclética. Então, onde é que se insere a teoria da asserção? A teoria da asserção, ela vem no sentido de maior eficiência, maior celeridade, trazendo que sim, realmente existe essa divisão entre o direito de ação e o direito material. Sendo que ao contrário de como se dava antes, que era justamente a análise desses dois direitos ao final do processo através da sentença, agora, com a teoria da asserção, o que acontece é que o magistrado ele depende apenas da petição inicial para poder fazer a análise dos requisitos da ação, das condições da ação. Então, através da petição inicial, ele analisa aquilo que está sendo afirmado pela parte, faz uma análise desses requisitos iniciais de interesse de agir e de legitimidade da parte, e a partir daí ele recebe ou não a petição inicial, para aí sim ter o segmento do processo, e com instrução processual e tudo que vem adiante. Então, o que se fala é que as condições da ação elas são oferidas em status assertione, conforme o que está inserido na petição inicial, e nessa lógica, se para a aferição das condições da ação é necessário mais do que consta da petição inicial, nesse caso, vai se estar diante de uma análise de mérito, de uma decisão de mérito de direito material. Essa lógica do conteúdo da teoria da asserção, ela diz muito respeito às vantagens que ela oferece para o direito. Isso porque, diferente de como se dava e como se dá para a teoria eclética, não é necessário esperar o fim da instrução processual com o momento de proferir a sentença, para que se analise os elementos que permitem a análise do direito. Então, os elementos, as condições da ação, eles podem ser analisados logo de pronto, no início do processo, no momento de interposição da petição inicial, permitindo ou não o segmento de um processo, evitando que um processo que não tenha razão de ser, que não tenha os elementos mínimos, eles não sigam consumindo recursos do judiciário, consumindo tempo do magistrado, consumindo os recursos estatais, ele se dê fim logo naquele momento. Então,
se tem a diminuição do número de sentenças terminativas por carência de ação, no caso, as sentenças sem resolução de mérito, né? E concretiza justamente os princípios constitucionais de celeridade e efetividade processual, né? Então, o que se tem é que, permitindo essa análise primeira, né, através da análise de recebimento, e depois uma análise contínua desses requisitos de ação e direito material, você tem a possibilidade de interromper um processo que tem a carência do direito de ação. E você não precisa chegar até o momento de sentença, até o momento último do processo, para conseguir ter uma decisão nesse sentido e interromper o processo. Então, existe essa vantagem que é muito comentada pelos doutrinadores. Boa noite, então, pessoal. Eu me chamo Lucas e vou partir do ponto que a colega parou aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre algumas controvérsias doutrinárias, né? A gente está aqui com a foto do Cândido Dinamarca, né? Que é um grande doutrinador ainda no âmbito do processo civil, e ele era defensor justamente daquela teoria eclética, né? Que a colega já falou, de Liebman. E ele expressava um verdadeiro repúdio à teoria da asserção. O que eu faço a ressalva é que muitos doutrinadores se opunham à teoria da asserção ainda com base no CPC antigo, de 73. Mas para essa parcela da doutrina, eles entendiam que não bastava a descrição formal das condições da ação, na petição inicial, onde seria feito esse juízo hipotético de verdade, né, pelo magistrado. Para esses doutrinadores, se fosse verificada a ausência das condições da ação no curso do processo, não importa a etapa, mesmo que fosse no momento da aprovação da sentença, o juiz não deveria julgar o mérito, né? Então, a gente achou importante trazer essa controvérsia. Mas é uma doutrina bem minoritária, sobretudo em face do CPC de 2015. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da asserção no processo do trabalho, né? O que eu quis ressaltar aqui, o que a gente quis ressaltar, é que na doutrina, na jurisprudência juslaboralista, a aplicação mais frequente, né, da teoria da asserção, ela se dá justamente na análise da legitimidade ativa e passiva, né, das partes nas lides trabalhistas, ou seja, a legitimação considerada enquanto condição da ação. Nessa seara, o entendimento majoritário é no sentido de que as alegações do autor na petição, né, as que ele formula, por exemplo, quando ele alega a existência de uma relação de emprego com o réu ou com a ré, constituem fundamento para essa análise preliminar de legitimidade passiva ou ativa. Ou seja, é a partir dessas alegações que o juiz, naquele momento, naquele estado, no estado da asserção, como a colega colocou, é a partir dessas alegações que o juiz vai partir para entender a legitimidade ativa ou passiva das partes. Então, eu trouxe aqui para ilustrar um pouco um julgado. Eu não vou ler ele inteiro, porque ele é um pouco comprido, mas eu vou destacar alguns pontos. Primeiro, conforme a colega já havia adiantado, a magistrada, né, relatora, coloca: a verificação das condições da ação se dá em conformidade com as alegações feitas pelo reclamante na inicial. É aquela perspectiva do estado da asserção, né, considerando as assertivas formuladas pelo ator na petição inicial. No caso, o reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada, sendo impossível afastar sua legitimidade passiva ad causa. Ou seja, aqui o tribunal postulou que uma análise sobre o vínculo empregatício, a presença, deveria ser considerada a partir do que o reclamante colocou na inicial. Se ele colocou que havia esse vínculo empregatício, então, uma análise sobre a procedência desse vínculo seria uma decisão de mérito, que não caberia no momento de simplesmente verificar a competência da Justiça do Trabalho para o caso. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre jurisdição trabalhista e competência da Justiça do Trabalho. Primeiro, trazendo um conceito geral de jurisdição, a gente vai se recordar que jurisdição é um atributo que reúne as características de poder, que seria justamente a prerrogativa do Estado de dar por encerrado um conflito existente entre as partes, reúne também a característica de função, que seria o processo de afirmação da ordem jurídica perante a lide que lhe foi apresentada, e reúne a característica de atividade, que seria uma série de atos e manifestações orientadas a essa declaração do direito que vai encerrar a lide. Mais especificamente sobre a jurisdição trabalhista, a gente tem que ela é uma jurisdição especial que se manifesta nas esferas individual, que é justamente a resolução dos dissídios individuais, que a gente conhece bastante, né? Mas também na esfera normativa, que seria o poder normativo exercido sobre os dissídios coletivos,
e na esfera meta-individual, que seria a tutela dos direitos e interesses meta-individuais. Daí, mais especificamente sobre a competência do trabalho, algumas considerações introdutórias. Primeiro, sobre competência de forma geral. Recordo novamente o conceito de que a competência é tida como uma medida da jurisdição de cada órgão que compõe o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, de forma geral, exerce a jurisdição e a competência é justamente essa repartição entre os órgãos e juízes, né? Essa divisão é feita geralmente a partir de critérios como a matéria e a pessoa, além da função e do território. Quanto à matéria e à pessoa, a gente destaca que a competência da Justiça do Trabalho está estabelecida no artigo 144 da Constituição Federal, mas que também esse artigo recebe uma certa clivagem por algumas decisões judiciais, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos só resgatar um breve histórico sobre a competência da Justiça do Trabalho. A gente tem que até o advento da Emenda Constitucional número 45, de 2004, que é justamente a chamada reforma do Poder Judiciário, a competência da Justiça do Trabalho era determinada pela qualificação jurídica dos sujeitos. Vale dizer, os empregados versus os empregadores. Era essa a expressão mais utilizada. Atualmente, tende-se a considerar, para esse critério de fixação da competência material, a relação jurídica de direito material discutida, ou seja, a relação de trabalho de forma ampla. Contudo, a gente tem que destacar que esse entendimento tem sido objeto de constantes disputas hermenêuticas. E essas disputas, não raras vezes, acabam resultando na restrição do acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho, o que representa, como alguns autores colocam, um esvaziamento normativo do artigo 144 da Constituição. Isso, sobretudo, nos anos mais recentes, né, que tem se buscado, nessa disputa hermenêutica, afastar alguns segmentos da justiça do trabalho. Bem, então aqui nesse slide a gente traz um exemplo bem significativo, né, desse movimento hermenêutico de esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho, que é quanto aos servidores públicos, né? Então, a despeito desse artigo, da previsão expressa, né, do artigo 144, inciso 1º da Constituição, o STF, no julgamento da ADI 3395, ele afastou a competência da Justiça do Trabalho para as causas entre o poder público e os servidores estatutários, né, que são aqueles admitidos via concurso. Entendendo que essa relação seria regida pelo regime jurídico-administrativo, né? Então, esse movimento, como eu falei, ele tem algumas disputas, né? E algumas orientações, principalmente formuladas no âmbito da ANAMATRA, buscam uma interpretação extensiva dessa decisão do Supremo, admitindo a competência da Justiça do Trabalho, mesmo nos casos dos servidores estatutários, desde que o direito discutido não seja tipicamente estatutário, né? Então, que sejam outros direitos. Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à apresentação dos colegas, meu nome é Letícia, e diante de tudo que foi exposto, a gente pode se perguntar se é possível aplicar essa teoria da asserção como um critério para definir a competência jurisdicional, principalmente no que toca à justiça do trabalho. E aí, quando a gente vai tentar responder essa pergunta, a gente recorre à jurisprudência. E aí a gente consegue perceber que já é um posicionamento dominante a utilização dessa teoria da asserção exatamente para definir essa competência. Então, tomando como base a teoria da asserção, que é utilizada ali nas condições de ação, mas que também pode ser utilizada aqui a partir desse viés, a gente percebe que a definição da competência ela deve ser limitada pelo que está exposto ali dentro da petição inicial. Então, se o autor ele entra com um pedido na justiça com natureza trabalhista, isso por si só, por estar ali dentro da petição inicial, já atrai a competência da Justiça do Trabalho. Independentemente da gente depois acabar concluindo que aquilo ali tem uma natureza civil ou uma natureza administrativa, como inicialmente naquela demanda havia uma natureza trabalhista no pedido e na causa de pedir, então a gente vai ter ali a competência da Justiça do Trabalho. A gente pode, inclusive, ver isso no próprio Código de Processo Civil, em que no artigo 43 ele escreve que determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Então, não se define a competência em questões de mérito, mas apenas ali no plano abstrato da petição inicial, daquela ação de ingresso realmente para o posterior julgamento. E aí, apesar de ser um posicionamento dominante dentro da jurisprudência, essa utilização da teoria da asserção
como critério para a definição da competência jurisdicional, a gente ainda percebe que ainda existem alguns equívocos, alguns erros metodológicos referentes exatamente a essa delimitação da competência da Justiça do Trabalho. Inclusive, a gente consegue um exemplo exatamente na jurisprudência do STJ, em que em 2019 eles julgaram um caso em que havia um conflito de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, e foi decidido o afastamento da competência da Justiça do Trabalho nesse caso. E o argumento utilizado para o STJ para defender o afastamento da competência da Justiça do Trabalho foi que aquela questão que estava ali, ela não tinha um vínculo trabalhista entre o recorrido e o recorrente. Mas aí a gente ressalta que a definição de que se havia ou não um vínculo empregatício entre o recorrido e o recorrente é uma questão de mérito e não uma questão abstrata presente na petição inicial. Como o pedido do autor ele era um pedido de verbas trabalhistas, isso por si só, por ter natureza trabalhista, já atrairia para si a competência da Justiça do Trabalho. Então, não adiantaria ver essa questão de mérito no sentido de se havia vínculo empregatício ou não, porque isso só seria definido pela própria Justiça do Trabalho posteriormente. E esses erros metodológicos, esses equívocos técnicos, a gente pode se perguntar se eles são, de fato, apenas erros. Porque o que a gente percebe é que eles estão inseridos em um contexto em que existe um movimento hermenêutico de restrição das competências da Justiça do Trabalho, por parte principalmente dos tribunais superiores, como o STF e o STJ. E isso se insere, por sua vez, em um quadro político, em um quadro jurídico de muitas tensões, exatamente porque vemos diante de nós um movimento de enfraquecimento do Estado desenvolvimentista e uma desvalorização do trabalho assalariado, exatamente o que nos permite refletir se, de fato, esses equívocos técnicos que existem em relação à teoria da seção e sua aplicação pelos tribunais superiores no que toca à competência da Justiça do Trabalho são, de fato, apenas equívocos ou se são parte exatamente de um contexto maior de tensões trabalhistas, políticas e judiciárias. Olá, boa noite, meu nome é Alexandre. A gente resolveu trazer 2 casos concretos, no qual o primeiro eu trarei a apresentação. No caso, se trata de um recurso ordinário, em que o julgado saiu do Tribunal Regional do Trabalho, o 7, se eu não estou enganado, que o relator foi o Francisco José Gomes da Silva, e que basicamente a questão foi que a recursante, ela reclamou uma decisão que havia sido reformada por ela, porque ela tinha uma reclamação que desde a petição inicial ela julgava como trabalhista, porque estava falando de verbas trabalhistas, de FGTS, estava falando com questões salariais dela, e o juiz, de uma maneira bem superficial, anteriormente ao TRT, julgou que o simples fato do trabalho dela está sendo feito está sendo feito através de contratos temporários, é que aquilo, então, representava que não fazia parte da relação de trabalho tradicional, que a jurisdição trabalhista tem a competência para julgar, e que, na verdade, aquela demanda devia ser julgada na justiça comum. Pois bem, ela demonstrou que, através desses trabalhos na prefeitura que ela fazia sem a realização do concurso público, mas por uma continuidade de 9 anos, o juízo reconheceu não apenas que era, sim, algo que um trabalho contínuo que exigia a atenção da justiça do trabalho, não da justiça comum, assim como ele também utilizou a teoria da asserção para fundamentar que esta pessoa, desde sua petição inicial, está alegando uma relação de trabalho, e, em função disso, existe essa discussão da verossimilhança das afirmações na petição inicial dentro dessa teoria, em função de esta pessoa estar alegando essa relação trabalhista, ela tem o direito de ser julgada pela Justiça do Trabalho. E assim foi feito, e a decisão foi reformada a partir do TRT 7, se não estou enganado. E esse foi o primeiro caso concreto.
Boa noite, pessoal. Já encaminhando para o final da nossa apresentação, eu trouxe para vocês o nosso segundo caso concreto, que foi julgado pelo TRT 10 em 2017. Trata-se de um recurso ordinário, assim como o caso anterior, e, na inicial, o reclamante narrou ter sido admitido por meio do regime seletista pela extinta SUCAM, que foi sucedida pela FUNASA. Ocorre que, por força da Constituição de 88, o regime ao qual ele estava submetido transmutou automaticamente da CLT, no caso do regime seletista, para o estatutário. Nessa inicial, ele requereu o pagamento do FGTS em sua conta ou sucessivamente, de forma direta, com os juros, correções, referentes ao período em que ele esteve submetido ao regime seletista. Todavia, já em sede de recurso, a reclamada indica que ele está submetido ao regime estatutário e, por estar submetido ao regime estatutário, alega a reclamada, que não havia possibilidade da Justiça do Trabalho apreciar a matéria. E aí a gente precisa lembrar, né, da distinção entre o regime estatutário para a CLT, recordando que essa modalidade é composta por regras específicas que regem a relação entre o Estado e o servidor. Lembrando também que essa regra comporta exceções porque alguns servidores ligados à administração indireta, por exemplo, né, as empresas públicas e as sociedades de economia mista também podem estar submetidos à CLT. E onde é que a teoria da asserção se encaixa nesse caso, né? Dentro da decisão, o relator ele aponta que o que importa para verificar a competência ou a incompetência material da Justiça do Trabalho, na verdade, não é a constatação de existência ou de inexistência de vínculo empregatício entre o servidor e a administração ou regime necessariamente ao qual ele está submetido, mas a alegação constante na petição inicial, fazendo a referência direta à teoria da asserção. Então, considerando que na inicial o reclamante solicitou o pagamento de FGTS no período em que ele estava submetido ao regime seletista, não pode ser outra que não a Justiça do Trabalho, a competente para julgar o presente caso. E aqui estão as nossas referências. Agradecemos a audição de vocês e muito obrigada, pessoal.